Se você reparar em fotos de qualquer presidente dos Estados Unidos desde pelo menos a década de 1970, vai ver que caminhando próximo a eles, em qualquer momento, tem uma pessoa segurando uma maleta preta bem grande, geralmente em uniforme militar. Dá até para jogar um jogo de onde está o Wall-E, procurando onde está a pessoa com maleta no fundo da foto. Só que por trás dessa observação que parece inocente, está uma dinâmica bem assustadora. Se você reparar, por exemplo, que todos os presidentes russos, o Putin no caso, também são seguidos por militares com malas desse tipo. Ali dentro estão as ferramentas para lançar um ataque nuclear de qualquer tamanho para qualquer tipo de alvo a qualquer momento e com total autoridade do presidente dos Estados Unidos. Esse é um lembrete constante de que a Guerra Fria parece ter passado, mas os dois países estão o tempo todo a minutos ou segundos de lançar um ataque nuclear que poderia terminar com a civilização humana. E eu não estou exagerando de forma alguma. O tipo de ataque que pode ser lançado com o que tem nessas malas é capaz de devastar o mundo. E no caso dos Estados Unidos, isso pode ser feito diretamente pelo presidente, sem precisar da aprovação de mais ninguém. Algo sobre o que você vai achar super confortável saber mais, dada a situação política mundial atual. Antes de alguma coisa para se preocupar, que tal falar de algo que pode te ajudar? Que é falar mais uma língua. Nessa vida conectada que a gente tem, é super fácil entrar em contato com outras culturas e tentar aprender uma outra língua. Agora, que tal fazer isso de forma estruturada e muito bem acompanhada com a Babel, que é o aplicativo de aprendizagem de idiomas mais vendido do mundo? Porque o direcionamento na hora de aprender pode fazer muita diferença. Eu e você que falamos português, vamos aprender uma outra língua, como o russo, diferente de quem fala inglês. E a Babel é popular assim porque, entre outras coisas, tem material desenvolvido por dezenas de especialistas para você aprender outros 13 idiomas entre inglês, espanhol, francês, italiano e alemão a partir da nossa língua. Tem a praticidade de você fazer aula online no seu ritmo, com vídeo, podcast, jogos e todo tipo de material de acordo com seus interesses, com contexto como aulas voltadas para trabalho, negócios ou viagem. Então, que tal aprender com aulas ao vivo, em pequenos grupos e com ensino de regras gramaticais além da conversação? Aproveita que com o nosso link no Saiba Mais ou o QR Code aqui na tela, você tem um desconto na sua assinatura e comece a falar um novo idioma em 3 semanas. A tal da maleta é uma resposta para uma pergunta que surgiu com a crise dos mísseis de Cuba, lá em 1962, que é: como garantir que quem está dando as ordens para um ataque nuclear é realmente o presidente do país? E como fazer isso dentro do menor intervalo de tempo possível? Sim, o intervalo de tempo também conta muito por causa da natureza de um ataque nuclear. Com aviões, submarinos emergindo despercebidos na costa ou com mísseis intercontinentais, um ataque nuclear devastador leva menos de 1 hora para acontecer, que é algo que ainda deve virar um vídeo próprio por aqui. E com um poder de destruição tão grande e tão rápido, surge a estratégia de decapitação, que é basicamente fazer um ataque rápido que de primeira já é capaz de destruir a infraestrutura como prédios de gestão, Casa Branca, Pentágono e os locais onde ficam os mísseis nucleares, de maneira que um ataque invalida as chances de retribuição de quem for atacado. E daí surge a contra-estratégia de intimidação, onde quem entra na disputa precisa estar pronto e disposto a qualquer momento a apertar o gatilho. Ou seja, para se defender desse tipo de vulnerabilidade de um ataque de decapitação, os Estados Unidos precisariam ter satélites varrendo os céus e manter a capacidade de responder à gentileza em pouquíssimo tempo. A resposta foi então desenvolver uma maleta que mantém o sistema de retribuição constantemente ao alcance do presidente. Onde ele vai, a pessoa que está carregando essa maleta precisa estar andando ali junto, bem próximo. Também tem outras 2 maletas dessas. Uma maleta que segue o ou a vice-presidente, para que possa assumir a função se o presidente estiver indisponível, e uma terceira que fica em casa de reserva, Casa Branca nesse caso. Nos Estados Unidos, ela é conhecida como Nuclear Football, ou bola de futebol nuclear. Futebol americano, no caso. Já sua contrapartida russa é a Cheget. E como a Annie Jacobsen discute no já recomendado por aqui Nuclear War, dentro dessa bolsa de couro preto e alumínio, com mais de 20 quilos, feita pela Zero Halliburton, que, no melhor estilo entretenimento performático, também é a empresa que faz as maletas mais famosas de centenas de filmes e séries, lá dentro estão as ferramentas do fim do mundo. É uma lista de localizações seguras e secretas para onde dá para correr e se esconder em ataque, um fichário com instruções para um sistema de transmissão de emergência,
ordens executivas e mensagens para dar mais poder de ação ao presidente, um caderno preto, que é uma espécie de cardápio de alvos, com opções de ataque e de alvos para o presidente poder exercer o seu poder, onde é possível escolher entre submarinos nucleares, aviões bombardeiros ou mísseis que saem do solo e os destinos, como países inteiros ou cidades em particular. Em caso de emergência, é só escolher uma combinação de ogivas nucleares e alvos, com estimativas de números de vidas que serão perdidas e ter o seu combo do apocalipse pronto para disparar. Aí é só usar o Biscuit, que é um cartão de plástico que o presidente sempre tem que carregar com ele, com o código de identificação que garante que ele é ele mesmo. E pegar da maleta um outro cartão com os códigos de ataque. A antena, que aparece em algumas fotos, está lá por conta do sistema de comunicação da maleta, que deve dar conta de transmitir essa mensagem de fim do mundo de forma independente e que permite a comunicação com o centro de comando militar no Pentágono, mesmo em caso de um ataque que derrubou a maioria dos sistemas de comunicação do país. E é um sistema que só fica mais absurdo quanto mais se pensa em como ele funciona. A ideia é parte da teoria da intimidação ou da dissuasão nuclear, onde uma ameaça nuclear absurda é deixada à disposição para retaliação a qualquer momento, caso o inimigo esqueça o que está em jogo. Tudo depende da destruição mútua garantida, que é uma estratégia que, vale lembrar, se falhar, resulta na destruição da humanidade. E o problema dessa estratégia é uma questão de galinha e ovo. Dado que outros países poderiam desenvolver uma bomba atômica lá na década de 40, os Estados Unidos ganharam a corrida nuclear desenvolvendo a bomba atômica primeiro. Aí lançaram o resultado disso na cabeça do Japão. Ou seja, fizeram o primeiro ataque nuclear, os primeiros. Infelizmente, até aqui, os únicos. Agora, uma vez que eles têm essa capacidade e um país que não tinha foi subjugado por elas com 2 ataques, outros países correram para ter as suas próprias armas atômicas também. E aí como é que você evita seu próximo alvo? A resposta foi ter a capacidade de retribuir um ataque nuclear em um instante com outro ataque nuclear, equivalente ou pior, que garantiria que quem entrou na disputa sai perdendo de qualquer forma. Ninguém ganha, todo mundo perde. Só que tem algo de diferente nessa defesa que a maioria das outras formas de se defender não tem. Essa defesa também é uma forma de ataque. Se a sua casa for protegida por cercas elétricas, com muros altos ou até com armadilhas, eu sei que se eu entrar, eu vou ter problemas. Agora, se a sua defesa é manter uma arma carregada e apontada para a minha cabeça, mesmo quando eu estou longe da sua casa e na minha, cuidando da minha vida, eu me sinto um tanto ameaçado. Então, para outras nações, mísseis nucleares são tão capazes de um primeiro ataque nuclear quanto de dar retribuição no caso de um segundo. É uma defesa que não só elimina a possibilidade de um ataque, como faz parte dela, e gera um incentivo para criarem ainda mais armas nucleares. Aliás, com a azedada de relações entre Europa e Estados Unidos, que mandou seria bom se cada um cuidasse dos seus problemas, e com a Rússia invadindo a Ucrânia depois de os ucranianos entregarem todas as suas armas nucleares para a Rússia, mediante o acordo de que não seriam invadidos, também rola um incentivo para europeus criarem ou ampliarem o seu arsenal nuclear, como os submarinos franceses. E sim, o sistema da maleta do fim do mundo dos Estados Unidos é todo desenhado para viabilizar que o presidente, e só o presidente, e o presidente sozinho, possa ordenar um ataque que desfiguraria o mundo. E de novo, eu não estou exagerando. Mesmo para o Brasil, que não tem armas nucleares e não aparece como alvo nem na ficção, que eu me lembre só o Godzilla com o King Kong resolveram passar por aqui, mesmo se um conflito nuclear tivesse restrito ao hemisfério norte, os seus efeitos não estariam. A radiação e o inverno nuclear que a poeira dos ataques levantam chegaria aqui tranquilamente. A humanidade tem atualmente em torno de 12 mil ogivas nucleares, contando aí cerca de 2.000 e tantas que foram aposentadas, mas que poderiam ser colocadas de volta à ativa. Segundo estudos e simulações, se menos de 0,5% desse arsenal fosse usado, seriam mais de 20 milhões de vidas sacrificadas pelo ataque, com o potencial de chegar a mais de 1 bilhão de mortos com a contaminação nuclear e a perda de produtividade agrícola em regiões que foram mais afetadas pelo inverno nuclear. E talvez porque a gente não passou pelo processo de decidir quem vai ou não ser sacrificado em um conflito, mesmo não tendo nada a ver com a história, como o Bruce Blair e a Elaine Scarry discutem, a teoria da intimidação é corrosiva até para a mentalidade das pessoas que participam dela. É como um basilisco que mata quem olha para os seus olhos,
planejar ataques nucleares e dinâmicas de teoria dos jogos com a forma mais racional de conseguir os melhores números com um ataque ou uma defesa nuclear é algo profundamente desumanizador. Os milhões ou bilhões de pessoas que seriam atingidas se tornam números abstratos numa tabela, ou pior, números abstratos na escolha de qual opção nuclear o presidente gostaria de escolher no seu drive-thru do apocalipse. Ainda mais com a chance praticamente garantida de uma retaliação e mais destruição vindo com isso, transformando o que pode ser a decisão com as piores consequências da história da humanidade em algo que se faz casualmente. O que a Elaine Scarry coloca como uma política não de dissuasão ou de intimidação, mas sim de extorsão nuclear mesmo. E com base em estudos, simulações e testes com pessoas reais em dinâmicas de conflito, o que leva a uma situação de escalada de retaliação a desandar e descambar para matar todo mundo, além da incerteza na comunicação sobre o que está acontecendo, é a ausência de pessoas razoáveis que podem interferir e decidir não levar um ataque adiante ou não levar ordens adiante se elas não fazem sentido ou se as pessoas julgam essas ordens erradas. E um presidente dos Estados Unidos pode ordenar esse tipo de ataque sem consultar Congresso, secretário de Defesa ou quem for, mesmo no meio militar. A mim parece uma postura meio estranha, talvez porque a gente já viu mais ou já foi mais mostrado pra gente o que acontece quando decisões estúpidas são tomadas por líderes, e parece faltar um pouquinho de barreira pro poder de quem está tomando essa decisão. Na Rússia, por exemplo, o sistema que viabiliza ataques nucleares depende do ministro da Defesa e do chefe das Forças Armadas. O sistema é desenhado para impedir que uma pessoa só possa ordenar um ataque, enquanto o sistema de defesa dos Estados Unidos é desenhado para viabilizar e não para impedir que o presidente possa fazer isso tudo sozinho. Por lá, o estranho parece ser se perguntar por que não seria assim. Como aconteceu com o Major, que durante o treinamento para operar mísseis nucleares da aeronáutica dos Estados Unidos, perguntou como é que poderiam confiar que uma ordem de ataque seria autêntica, que ela realmente partiu do presidente, foi verificada como tal, mas que ela veio de uma pessoa sã, que deve ser obedecida. Como saber ou acreditar piamente que quem ordenou um genocídio de dezenas, centenas de milhões ou bilhões de pessoas é uma pessoa sã que deveria ser obedecida? E a resposta que ele recebeu foi ser expulso das forças aéreas. Isso é o que está em jogo quando alguém decide abrir ou não aquela maleta e virar uma chave ou dar um comando de um código. É o que tem por trás de quando você vê uma maleta dessas sendo carregada para lá e para cá. O que, de novo, assusta ainda mais em tempos que não são tão normais. Então, durma bem com essa. Se você quer outras histórias como essa e mais mistura de ciência, tecnologia, destruição e outras consequências políticas para a nossa vida, aproveita, se inscreve aqui no canal, assim você recebe os próximos vídeos e os próximos não ficção, que são os nossos podcasts de ciência do dia a dia com especialistas. A gente se vê no próximo.